Vamos acalmar nossos corações, elevando o pensamento até Deus, até Jesus, procurando esquecer as coisas materiais do mundo agitado lá fora, voltando o nosso bom pensamento para esse ambiente. Amado Mestre Jesus, aqui estamos novamente unidos. Fé, amor, boa vontade prevalecem entre nós. Nesta manhã de domingo, todos prontos para ouvir teus ensinamentos, lições grandiosas de elevação espiritual, as quais nos engrandecem, as quais faz a gente evoluir cada vez mais espiritualmente. Aprendendo contigo, Jesus, estamos libertos de muitas coisas não boas neste mundo de Deus. Por isso, vejo cores quando faço alguém recomeçar. Vejo flores quando, com minha fé, consigo fazer alguém suas lágrimas enxugar. Mas vejo Deus quando, mesmo sem receber amor, só amor consigo espalhar. O amor é a semente da ação. Uma vez que lançamos esta semente com carinho e com verdade, a gente colhe paz e muitas felicidades. Pois a verdadeira felicidade pode ter a beleza de um sonho. Só depende de nós, de querer e de crer em Deus, em Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com muito carinho, na manhã de hoje, nosso irmão, nosso amigo, Edevanir, da cidade de Paraíso, que vai proferir a palestra. Bom dia. Bom dia. Nós estávamos entrando, obrigado pelo convite de estar aqui. É um motivo de muita alegria. De muita alegria. Eu não disse motivo de alegria, é de muita alegria. Porque a gente faz dos nossos dias tormentos, né? E quer ter muita alegria. Vem para o centro que você começa a ter. É um trabalho, é um exercício. Mas você precisa vir. Nós, naquela manhã, tínhamos uma entrevista numa cidade e fomos levar uma documentação. Como qualquer cidadão, simplesmente. Subimos as escadas. Ao entrarmos, era uma porta eletrônica, um edifício riquíssimo, lindo, de espelho. Era uma coisa fenomenal, parecia Dubai. É uma cidade aqui perto, que não importa o nome. Um espírito estava na porta, porque a gente vê espíritos às vezes. E disse assim: observe aquela moça no atendimento. Vem aqui, meu Deus, mas até aqui. Se for possível, pergunte-lhe como ela vai. Entramos, mas era muito suntuoso o local. Havia ali uns baús de madeira feito na China, coisas lindas. Olhamos para a moça. Ela estava de cabelo mal penteado. Ela estava com uma roupa preta, um olhar agressivo, uma voz torturada, um semblante totalmente embaçado. Isso devia ser quinta ou sexta-feira. Olhamos para ela, ela não olhou para nós. E demos um grito no ambiente. Como vai? Estávamos ela, eu e duas senhoras aguardando a sua vez para entregar os documentos. Ela respondeu assim: vou indo. Falei, é pobre. Quando você pergunta para uma pessoa, como vai você? E ela responde, tô indo. Cai fora dela. Ela
não está indo para lugar nenhum. Essas pessoas não te olham no rosto. Ela não se dignou a levantar o rosto para olhar para nós. Ela estava escrevendo, sabe Deus o quê? Ou digitando, não importa. E sequer olhou. O Espírito disse assim, fala de novo. Como vai você? Aí eu falei mais alto. Falo alto, né? Como vai você? Ela respondeu de novo. Tô indo, já falei. Como que ela estava indo? Bem? Feia, antipática, ignorante, porque toda pessoa ignorante não consegue ir bem na vida. Ela não se dá bem com nada. Ela não se dá bem com ninguém. Ela se auto-isola. Ela se perpetua na antipatia. São pessoas, espíritos que voltaram para nos transtornar se a gente deixar. São pessoas, hoje a psicologia chama essas criaturas de criaturas tóxicas. Perguntei para ela, muito gentilmente, quantos anos você tem? Por que você quer saber? Olha só a relação quando começa. Falei, não, porque você é tão simpático, olha a falsidade. Mas eu queria mudar o astral. O Espírito disse, faça de tudo para mudar esse panorama. Como que os Espíritos conversam com a gente? Em pensamento, eles intuem. Fala isso, agora você fala isso. Agora você induz a pessoa a pensar assim. Porque nós estamos falando no centro há mais de 40 anos, o nosso dia a dia, nosso modus vivendi tem que ser coerente com o que a gente fala. E nós não perdemos um minuto para poder orientar o outro para mudar de vida. E não obstante tudo isso, ela não se detinha a falar com a gente. Mas o que essa moça tem? Aí a gente tem uma resposta. Ela está perturbada. Ela está desencantada, deprimida, isolada, mal amada, desencantada, apaixonada, mal fertilizada. Sabe Deus o quê? Ela não respondeu a idade. Uma que a pergunta é antipática. Outra que era a pergunta que cabia no momento. Que a gente tem intuição do que falar para a pessoa. Falei, meu Deus, o que eu faço para essa criatura vir para o centro? Ou ir para o centro? Eu vou criar uma situação. Nossa! Você já ouviu falar de aura? Do quê? E ela falava alto, como se ela fosse surda. Ou os circunstantes fossem. E nisso entrava a gente. E ela olhava no relógio como quem quisesse ir embora. Já viram conversar com gente assim? Que está falando com você, não te olha no olho, muda de assunto e quer ir embora. Isso é o cúmulo da obsessão, da perturbação, da subjugação, da possessão, da falta de educação. Né? Tua aura está pardacenta. O que é isso? Falei, é ignorante. Não sabe o que é pardacenta? Parda é uma coisa que não é clara. É como o olhar. É uma coisa que não é nítido, que não é evidente, que não é agradável. É pardo. Ela disse, ela se interessou. Porque quando você aborda o lado espiritual da pessoa, é assim que funciona. Não está indo bem no material? Ataca na ferida. Que é o conflito que a pessoa trouxe da outra vida. Que se chama conflito espiritual. Vinculações psíquicas que a gente traz lá de trás, que a gente registra num campo da mente que se chama arqueocórtex, diferente do neocórtex. É um campo no cérebro que a gente tem. Ali estão os nossos venenos, nossos calcanhares de Aquiles, ali estão nossos pontos vulneráveis. Ali estão as razões pelas quais nós somos agradáveis ou desagradáveis. Tem pessoa que fala assim, eu sou muito bom.
Mas, olha a conjunção adversativa. Mas, todavia, contudo, porém, não me pisa no calo, porque eu viro um leão. Esse leão é o que você é ainda. E tem gente que tem cara de leão, já viram isso? Tem cara de bicho. E quando olha pra gente, fuzila. Já viu gente assim? Que te olha e te derruba, te detona. É infeliz. Não consegue lidar com os conflitos. E essa conversa ali, nós estamos lendo Ídolos de Barro. É uma obra muito boa. Essa conversa ali, ela ganhou vulto. Ela foi... E ela estava interessada no assunto. Ela disse, por que você está vendo isso em mim? Eu não sei. Olha a estratégia. Eu acho que você deveria buscar um tratamento. Você está feia. Aí o ela foi se acabrunhando, ela foi se entristecendo. Você precisa mudar esse status quo mental. Você precisa alinhar novos conteúdos. Você precisa sair dessa masmorra. Você precisa parar de amassar barro, de ficar pensando nisso só. E tem gente que adora falar de desgraceira. Por quê? Porque vive isso. Está nesse círculo vicioso, venenoso. O assunto que a pessoa tem é desairoso, é um assunto nefasto, venenoso, deletério, perigoso. E te envolve, se você deixar. E às vezes você está na rodinha e tenta mudar de assunto. A pessoa volta naquilo. Por quê? É onde ela está vibrando. É o modus vibrante, é o jeito dela viver. Ela só reclama, ela nunca agradece, ela não vê beleza em nada. Você dá um presente para ela nem olha para o presente, nem para a tua cara. Essa é a pessoa que está indo. Estou indo. Ela não sabe nem para onde. Muito bem. Acabamos a conversa, falamos de aura, falamos de plexo solar, falamos sobre Kundalini, tudo isso lá dentro. Ela não entendeu nada, mas falei, ela vai, agora ela vai. Porque tem uma hora que se ataca o ponto da pessoa, o ponto fraco. E a hora que se ataca a ferida, ela começa o quê? Ela se abre. Aí ela chorou, e os outros lá esperando. E chegava a gente. Ela estava interessada no assunto. Você tem que ser diferente nos assuntos. Jesus era isso. Ele não falava o que a populacha ignara falava. Ele falava diferente. Ele vivia diferente. Ele pensava diferente. Entrou um gato no recinto. É nosso? Eles vêm extirpar do ambiente os fluidos deletérios. Os animais fazem isso. Eles sugam tudo que não presta. Filtram. Por isso que a gente tem cachorro, gato em casa. Tem quem tem tatu, macaco. Qualquer animal. Passou o tempo, falamos disso. Falamos sobre chakras. Falamos sobre plexos. Sobre junções nervosas. Falamos sobre os campos de força do nosso corpo físico e os seus correspondentes no corpo perispiritual. Enfim, sobre doença. E dissemos que a doença começa no espírito. E foi. Daí uns 3 meses nós voltamos naquela cidade já para fazer uma palestra. Meu Deus! Sabe quem estava na primeira? Adivinha quem? A feia. Eu entrei, tinha ali 300 pessoas, o tema seria, como vai você? Eu preciso saber. Ou você acha que o Roberto Carlos perguntou isso à toa? Razão da minha paz, já esquecida. E tem pessoas que tiram a paz da gente, de tanto que a gente pensa nelas. E pensa como? Para prejudicar, para se vingar, para maltratar, para falar mal.
Como que a gente vai quando fala mal de alguém? Como que a gente está quando pensa mal de alguém? Mal. Por quê? Nós temos a faculdade de transferir. O que é isso? Eu levo para os outros o que eu carrego em mim. Eu vejo no outro o que eu tenho em mim. Tem gente que não vê beleza em nada mesmo. Porque não se gosta, não se topa, não se olha no espelho, não se enxerga, não se toca. Então transfere o que tem para o outro. E a gente é o que a gente pensa que é. Se eu penso que eu não presto para nada, a gente é força desse pensamento. Ela estava sentada ali. Eu entrei, sentei, como se fosse esse recinto, essa casa. Ela olhou para mim. Ela não sabia que eu ia. Ela olhou para mim e fez assim. Eu fiz assim para ela. Esse signo linguístico, né? Porque os olhos falam. Não precisa nem abrir a boca às vezes. Você olha para a pessoa, você sabe o que ela está pensando. Quando você estuda o Espiritismo, que é uma análise da alma, você olha para a pessoa e sabe o que ela está pensando. Tem mãe, que é a maior médium da Terra, que olha para o filho e fala, você está mentindo. E ele faz assim, não tô. Olha bem para a mamãe, eu tô. E tem pessoas que mentem no olhar. Outras te agridem no olhar. Ela estava ali, ela olhava para mim com 2 olhos. Eu pensei, meu Deus, o que fez? Ela disse assim, é a primeira vez que eu venho. Quase que eu perguntei, já sei de tudo. E até por que você está aqui? Porque tocamos a tua ferida. Ela hoje eu estou falando aqui em Pirangi, ela ia falar em Votuporanga. Isso já passou um tempão, tá? Ela já está fazendo palestra, fez o curso de passe. Eu estou emocionado de falar dela. O que aquele encontro proporcionou para mudar a nossa vida. E você? Como vai você? Você está mudando a vida de alguém com aquilo que você está falando? Eu estou tentando aqui, faz 40 anos. E temos conseguido adeptos. Naquela tarde, aquele moço odiado pela sociedade, porque cobrava impostos, ele ficou sabendo que por ali Jesus ia passar. Imagina você, se você ficar sabendo que lá para as 3h30 Jesus vai estar aqui. O que você faz? O que você faria se soubesse que o Chico Xavier ia estar aqui, que Jesus ia estar aqui, que Maria Madalena ia estar aqui, que a pessoa que você mais ama estaria aqui, que a pessoa que foi embora já há tanto tempo e que você continua amando vai estar aqui? O que você faria? Ele fez. Zaqueu era um cobrador de impostos e, portanto, ninguém gostava dele. Era um moço baixo. Vocês vão lá comigo. Ele ouviu que Jesus ia passar ali. Quando a gente quer resolver um probleminha, o que a gente faz? A gente procura. Procura onde? Onde a gente acredita que vai ajudar. Não é assim? Você quer resolver um problema de família, um problema seu? Olha, eu fiquei sabendo que em Los Angeles tem uma pessoa que cuida disso. Você vai. Mas eu não tenho dinheiro. Você vai. Ou a gente não dá jeito? Nós vamos onde for possível, desde que nós tenhamos aí a equação, a solução do problema. Ele cismarento, ele começou a cogitar a possibilidade de estar no meio do povo
para que Jesus olhasse para ele. Não precisava falar nada. Lembram-se? Eu não sou digno de que vás na minha casa, mas fala alguma coisa. Lembra disso? E o servo foi curado. Ele pensou, eu vou à tarde, mas eu vou estar no meio do povo, eu sou baixinho e tem tanta gente querendo ver esse homem. Que se a Ivete Sangalo vier aqui, fiz assim, o povo vai. Ou não vai? Vem o Chororó com o Chitãozinho. É assim, ó. Tem gente que vai até para pôr a mão. Meu caso. No show do Zé Ramalho. Queria pôr a mão no tênis, no sapato, na bota dele. A hora que o cara canta Chão de Giz, desço dessa solidão, espalho. E vai. E pus a mão. Por quê? Ai, que falta de nem sei o quê. Pus a mão e ele tirou a bota. Eu falei, antipático, não gosto mais do você. A gente quer ser atendido, né? E ele fizesse o quê? Me desse a bota. E era uma bota feia, que eu não queria nem morto aquilo. E tem gente que usa cada coisa estrambólica, né? E tem outros que querem imitar. Porque nós somos tendenciosos, né? Porque a Maitê Proença, ainda existe a Maitê Proença? Porque está internada? Ó, sabido, hein? Porque ela usa e fica bonito nela, vai ficar bem em mim. E por que eu quero ser igual? Eu perco a minha identidade para imitar o outro. Mas está na moda! Bem, tá feio. Mas tá na moda! E você quer estar na moda para quê? Para agradar quem? Se está te apertando o sapato. Nós somos num casamento. E ali a gente tinha muita gente, né? E nós vimos que tinha ali as madrinhas, os padrinhos, né? E de longe eu falei, eu conheço, é ela. Eu conheço ela. Mas é ela? Será que é ela? Você é você? Posso andar assim? Ô Devanir, você está me estranhando? Eu falei, tô. Por que você não fica bonito assim todo dia? Abracei o perfume, era um Thierry Mugler. Era, como chama que passa assim? É boloche. O nome, é pancake, é isso? É não sei o quê. Se eu pus a mão assim, eu falei, meu Deus, quanta máscara. Por que não ser simples? Você está me estranhando? Eu falei, tô. Porque você não é assim. Nós temos que mostrar uma imagem, uma máscara da persona. Lembra? Tem um quadro muito interessante, chama-se Quarta-feira de Cinzas. O autor foi muito feliz. É um moço muito feio, com uma máscara muito bonita. Quarta-feira de Cinzas, porque é do carnaval, acabou o carnaval. A máscara caiu e ele estava chorando. Quando fevereiro chegar, saudade já não mata a gente. Lembram disso? O nome do quadro era esse. Então são as máscaras que a gente usa para agradar o outro, mesmo que a gente esteja com o sapato apertado. O que importa é que o outro pensa de mim, não o que eu sou. E eu tenho que fazer com que o outro pense bem de mim. Por quê? E ele então foi no meio do povo. E o povo chegava de toda a banda para ver Jesus. Falei, eu não vou conseguir. Eu vou subir nessa árvore. E subiu num sincômoro. Sincômoro, hoje a gente tem aqui na rua, é o ficus. É uma figueira. Né? Usada para ornamentar. Na fazenda tem bastante. Na cidade tem bastante. São árvores frondosas, extremamente frondosas, de folhas brilhantes. Ele subiu e lá de cima, ele pensou, a hora que ele passar,
a hora que ele passar, é impossível que ele não vai me ver. Porque eu estou no alto. Eu preciso ser visto. Eu preciso ser notado. Ele vai ler meu coração. Ele vai entender o que eu estou fazendo aqui. Ele vai perceber que eu quero mudar de vida. Era o desejo dele. E toda vez que você quer mudar a sua vida, você busca. O que vocês estão fazendo aqui? Oi? De quem? Tem uns que vêm até com o pentinho, tira e passa no cabelo assim. Para ficar mais bonito, né? Jesus passou. Gente, era tanta gente. Vocês estão lá comigo? Quem era o povo que estava lá? Até você estava. Eu estava. Porque senão a gente não estaria aqui, estaria lá acendendo vela, tentando iluminar os outros e viver na escuridão. Já viram isso? Está chegando finados. Daqui uns dias já é. A pessoa vai e acende vela. Vocês já viram isso? O que significa aquilo, com todo respeito? Eu vou iluminar tua alma, mas a minha está em frangalho, no escuro. Eu estou numa ignorância que eu não consigo nem engolir direito. E vou acender vela. Jesus. Vamos pensar? Isso é de raciocínio. É de sanidade mental. Um dia isso vai acabar. Quando o homem se libertar de si mesmo e da sua ignorância. Jesus passou. A hora que Jesus passou, no meio assim do povo, ele olhou. Zaqueu percebeu assim. Onde está escrito isso? No Evangelho. Nós estamos dando um tom estilístico, poético, para a gente poder se engolfar na história. Porque quando a gente vai contar uma história, a gente recheia tanto, né? Você viu e não era tudo aquilo. E a gente, não! Para que isso? Para emocionar, para despertar a emoção. É onde a gente vive mergulhado em emoção. Tudo emociona a gente. Você vê um sapato, uma sandália. Você vai, você cria um perfume, enfim. Jesus olhou para ele. Jesus olhou para ele. Ele está olhando para mim. Você já imaginou? Uma pessoa está no auge ali, sei lá, num show, num teatro, e de repente para tudo, as luzes focam em você. O que você se sente? Como você se sente? Você está numa festa. Você usou sua melhor roupa, enfim. Você passa, a pessoa olha, você está bem. Você está contagiante, você está feliz. O que você vai se sentir? Que palavra é que você se sente no momento? Você se sente o quê? Eu olho para você e falo, te amo. Eu te amo. O que você se sente? O que você se sente, gente? Você se sente importante. Quem não quer ser importante na vida de alguém, levanta a mão. Todos nós queremos, é por isso que a gente casa, é por isso que a gente tem nenê, é por isso que a gente estuda, é por isso que a gente compra um carro, compra uma casa, bebe água, para se sentir importante. E Zaqueu sentiu-se o homem mais importante da face da terra. Ele olhou para mim. Você está num baile, a moça começa a te olhar, te flertar, te paquerar. O que você sente? Um pavão. Já viram pavão? É pavão que abre aquela cauda? É pavão? Peruca, pavão, que abre aquela... Por que ele faz aquilo? É lindo, né? Já pararam para ver? Você faz assim. Não é assim?
Até a natureza, uma rosa que abre, que ela disse, que ninguém olha, porque não dá tempo. Você olha aquilo aberta, a rosa, o botão, a margarida, enfim, a zamioculca, o que quer que seja, a bromélia, enfim. Você olha e fala, meu Deus, como Deus é perfeito. Mas tem quem não olha, nem vê, não escuta. Benditos os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Um homem perturbado realmente não vê. Ele precisa ir atrás, não sei do quê. Daqui a pouco ele vai indo embora. O que você viu de bom na terra? Nada. Que história você tem para contar? O que você conversou na mesa do almoço? Você fazia prece antes de dormir? Que tipo de amigos você tinha? Que tipo de música você ouvia na terra? Ah, eu gostava de funk. Imagina, com todo respeito, isso também. Para onde vai os funkeiros? Você deduz onde eles vão? É para um bom lugar, né? Em lugares de harmonia, de alegria, de felicidade, toca funk? Combina. É um ritmo musical que está na moda. O que Jesus falou para ele? O que Jesus falou para Zaqueu? Ô moça que está chegando agora, o que Jesus falou para Zaqueu quando ele estava em cima da árvore? Você vai ficar sabendo agora. Ele disse assim, desce. Desce. Por que alguém manda se descer? Desce do pedestal que você se colocou. Desce da altura onde você não está. Desce do lugar onde você não merece estar. Quase que eu falei isso para aquela moça que me atendeu lá no começo. Desce que ainda hoje eu vou... Gente, me ajuda. Desce porque ainda hoje eu vou jantar na tua casa. Foi essa conversa. E o povo que estava ali ouviu a conversa. O que o povo falou? O que o povo falou ou pensou? Porque o povo é um terror. Eu também. Oi? Eu também. Não foram. Onde já se viu esse homem que se diz ser tão importante ir almoçar ou jantar na casa de um cobrador de impostos? Olha o povo criticando. Você pode fazer o que você quiser, viu? Não conte com o aval da população. Porque vai ter aqueles que vão tentar te puxar o tapete. E se você for fraquinho, você cai. Entretanto, Jesus foi. E o que aconteceu com Zaqueu? Jesus leu nos olhos dele que ele queria o quê? Mais dinheiro? Tem tanta gente rica, infeliz, doente. Não vem no centro aqui, mas vai lá em Jabuticabal, porque eu já vi gente daqui de Pirangi lá. E eu perguntei, por que você não vai em Pirangi? Ai, o que o povo vai pensar de mim? Cidade lá é pequena, Devanir. Todo mundo conhece todo mundo. Olha a preocupação que a pessoa tem do que vão falar dela. Como se isso mudasse. Uns vão falar bem, outros vão falar mal. E se você se preocupar, onde você fica? Se eu me preocupasse com o que pensam, não estaria aqui agora. Eu me preocupo com o que eu quero, com o que eu penso e com a semente que eu preciso semear. Com esse dom. Dono do dom que Deus me deu. Sei que é Ele a mim que me possui, e as pedras do que sou dilui, me elevem nuvens de poeira, mesmo que às vezes eu não queira, Ele me faz sempre ser o que sou e fui. Eu quero ser sim, esse serafim de procissão do interior, com as asas de isopor e as sandálias gastas,
com os gestos de um pastor. É uma música do Chico César, que a gente aprendeu. E Zaqueu se converteu, mudou de vida, renovou-se, conheceu a verdade e a verdade o libertou. Para terminar, lá em Paraíso, onde a gente escolheu voltar, embora a gente mora em tanto lugar, eu não sei onde eu moro, gente. Onde eu... Residência e domicílio, já viram isso na lei civil? Onde é seu domicílio? Onde é a sua residência? Eu não sei, eu tô lá em Rio Preto, de repente eu já estou em Paraíso, de repente eu estou em Cajobi, aí eu venho em Pirangi, à tarde em Barretos. Era assim com Jesus. Ele disse que a gente podia ser igual a ele. Então eu tento imitar. Vou mesmo. E saio daqui flutuando, e o domingo fica lindo. Primeiro porque esses olhares magnetizam a gente, dão essa energia, essa vontade de ir para frente. Segundo porque eu sou assim. Ai de mim que sou assim. Feliz, nada abala. A mãe ligou um dia e falou: teu pai está na UTI. Eu falei: quando a gente vai visitar? Porque ele vai embora. Chegamos lá para visitar o pai. Ô pai, você já cumpriu o seu papel, querido. Pode ir. Daí meia hora o pai fechou os olhos, mas não me deixa. Ele ia dar aula na faculdade comigo, ficava na primeira fileira, analfabeto. Na primeira ele fazia assim. Eu ensinava direito constitucional. O que o pai ia entender disso? Ele ficava assim, ele ria. Nosso pai. Já faz 18 anos, 19. Hoje ele veio aqui. Está sentadinho fazendo assim. Como não ser feliz? A gente era criança, 12, 13 anos, e tinha um problema de saúde em casa, e a gente queria resolver. E ficamos sabendo que 3 quarteirões para frente, lá em Paraíso, a casa ainda existe, a rua ainda existe, só não tem mais o pé de ipê amarelo na calçada. A dona Minervina se encontrava com as pessoas no Evangelho no Lar, na casa dela. Fiquei sabendo, 13 anos. Fiquei sabendo, nós tínhamos na época 13 anos. O Espiritismo ainda não tinha adentrado a nossa casa. Embora todos os fenômenos de efeitos físicos existissem ali, com a nossa avó médium, de efeitos físicos. Então, eu acho que eu vou escondido. Ai de mim se dissesse que eu ia no Evangelho no Lar, na casa da dona Minervina, que era espírita e tida na cidade como bruxa. Uma mulher de 89 anos. Linda. Linda. Eu tinha inveja daquele rosto de 89 anos que parecia 30, sem maquiagem. Mas de uma leveza espiritual, de um brilho incalculável. Eu queria ficar ali. Entramos, era de tardezinha, porque começava às 7h30 o evangelho. E ela disse para a gente chegar um pouquinho antes, porque a boa educação manda chegar 10 minutos antes, em qualquer reunião. Salvo casos, né, de exceção. Então nós chegamos lá às 7h30, 7h15, por aí, colocamos uma roupa. Na época nós usávamos um perfume que se chamava Wild Musk da Coty. Era um vidrinho de óleo assim. Você já usou, né? Já, né? Hoje ainda existe. Colocamos um chinelo, desses que faz barulho quando pisa. Eu vou comprar uma sandália daquela de brasileiro.
Chinelo que no chão pisa e faz um suave, um toque maneiro. Já viram isso? Era uma chinela, que eu não vou falar a marca. E fomos, chegamos lá, era primavera, havia aquele pé de ipê na calçada, amarelo, lavava a calçada formando um tapete para a gente pisar. E ela na porta. Lá ia o quê? 10, 11 pessoas, 12 e tal. E ela na porta. Que bom que você veio. Esse que bom que você veio nos fez sentir-se a pessoa mais importante do mundo. Sabe quando você chega na casa de alguém? Que bom que você veio. Rapaz, que bom que você veio. Tem uns que fecham a porta. É testemunha de Jeová. Atende. Pelo menos tem alguém querendo falar de Jesus, porque não está na moda. Está na moda vender coxa, colchão, panela, faca, o diabo. Menos alguém que bate na tua porta para falar de Jesus. E quando vai alguém, você fecha. Você olha pelo negocinho ali. Fica na tua pobreza. Olha como nós somos, hein? E depois, a gente quer... tem pessoas que se assustam à toa mesmo. A gente quer receber. Como é que você vai receber se na hora que você tem que receber, você fecha a porta? Tem coisas que batem assim e a gente não entende a mensagem. Nós entramos, ela disse assim, às 7h30 eu vou fazer a oração. Era uma mulher que morava em 3 cômodos, chão de terra batida. Ela passava cinza no chão de sábado, com uma vassoura de piaçava, já viram isso? Ficava assim, um fogão de lenha, onde ficava um bule de chá de erva doce, para depois da reunião. Senta. Onde? Sentar onde? Eram cadeiras de caixote, desses caixote de feira, de caixote de madeira, né? Tinha assim uns 5, 6. Estava com um short branco. Que a mãe lavou com sabão de soda feito em casa. Eu olhei para o short e para o chão. E lembrei que a mãe precisava de receber o tratamento. Eu estava ali por ela e por mim. Você vai no centro? Põe meu nome lá. Não põe não. Não existe isso. Faz uma oração para mim lá. Você até pode. Se você tiver força para fazer, você faz. Mas nós estávamos ali por uma causa nobre. A cura. Ela disse, então, não tem mais cadeira. Senta no chão, Devanir. Você sentaria? Ou não? A gente senta em tanto lugar nobre, de manta siliconada, e está tão doente. Sentamos, falei, seja o que Deus quiser. Sentamos no chão, esticamos as pernas. Ela começou, Deus Pai, que tendes o poder e a bondade, dai força ao que passa pela provação. Coloca no coração do homem a compaixão e a caridade. O que é isso? A prece? Aquilo me arrepiava. Falei, meu Deus, essa mulher sabe isso? Tem gente que sabe cada coisa que a gente até duvida. A experiência. Eu falei, você sabe que eu estou no lugar certo? Eu pensei. A gente sentiu envolvimento. Acabou tudo, devia ser 8 horas. É meia hora. Ela disse assim, volta segunda que vem. Eu falei, por que a senhora acha que eu tenho que voltar? Porque ele vai vir. Eu perguntei, ele quem? Ela disse, se você vier, você vai ver. Só para eu ir.
Ela não queria que eu fosse, ela queria que eu me encontrasse com ele. A semana passou, nem no pé de carambola a gente subiu. Nós ficamos tão ansiosos para voltar, para chegar. Chegamos em casa, a mãe já dava sinais de melhora. Chegou na segunda, que bom que você veio. Lá já tinha 30 pessoas, naquela casinha lá fora, na janela, aquele ambiente, aquela alegria, aquele bem-estar, esse mesmo bem-estar daqui. Ela chegou perto de mim, eu já fui com um outro short. Ela chegou perto de mim e falou assim: preste muita atenção. Falei, meu Deus, é comigo. Fez a prece, leu o Evangelho e disse assim: ele já está aqui. Chegou perto de nós e disse assim: e está tocando a sua cabeça. Olha para ele. E nós olhamos. Nunca mais nós nos apartamos dele. Onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, ali eu estarei. Ela disse: você viu? Eu vi. E gostei tanto. E gostei tanto. Ele vem sempre? A mãe sarou e está entre nós fisicamente até hoje. E eu estou aqui feliz contando essa história. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Vamos. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Obrigado, gente. Era essa conversa que a gente tinha hoje aqui. Acabou. A prece. Eu quero avisar que depois da prece tem bolo. Cafezinho e chá. E ai de quem sair daqui sem o bolo, o cafezinho e o chá. Jesus, nosso mestre, sabemos da tua presença iluminando os nossos caminhos, da tua paz suavizando os nossos destinos, nossos pensamentos. Obrigado, então, por fazer parte da nossa vida, para que ela seja mais colorida, mais pacífica. Obrigado por povoar os nossos pensamentos, para nos tirar de tantos lamentos. Obrigado por este dia na Terra. Poderia ser fora dela. Ainda aí, nós te agradeceríamos pela oportunidade de termos sido criados para evoluir,
para amar e, acima de tudo, para poder te sentir. Assim seja.